estamos de volta e agora eu estou aqui no estúdio com o Dr. Ronaldo de Carvalho e nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Seja bem-vindo, doutor. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual é o método mais usado pelas mulheres? Bom, atualmente o mais utilizado é o método contraceptivo, a pílula contraceptiva, né, o método hormonal. As pílulas estão agora fazendo 50 anos de uso, né, pela ginecologia, então provou-se que é um método bem aceito, bem adaptável, né? Existem várias maneiras de fazer contracepção com a pílula, vários medicamentos bem seguros hoje em dia, cada vez com doses mais eficazes, ou seja, em menor quantidade, porém mais eficazes. Não, eu queria te perguntar se é uma dúvida muito comum entre as mulheres, se a pílula engorda, né? Bom, o contraceptivo hormonal, ele tem estrogênio e progesterona. São dois hormônios que têm ação anabólica, acabam tendo uma certa ação anabólica no organismo feminino. Então, é importante isso, a dose ser individualizada para cada paciente, né? Ela tem que levar em consideração também que ela tem que usar também de dieta, ela tem que usar também de uma atividade física, que sempre é importante, né, Juliana? Uhum. Atividade física e dieta sempre importante para tudo. Evitar-se uma pressão alta no futuro, um diabetes no futuro, controlar o seu peso. E com isso também ela vai estar minimizando então esse efeito anabólico do anticoncepcional. E essas pílulas de baixa dosagem, elas são melhores nesse sentido? Existe uma comprovação? Sim, por serem de menor dose, elas vão ter então menos efeito anabólico no organismo da paciente. Vão ter também menos efeitos colaterais, como a dor de cabeça, como os enjoos, as náuseas, né? A retenção hídrica, que as pessoas confundem com ganho de peso também, né? Então, há que se individualizar. De repente, uma pílula de baixa dosagem, ela também pode não resolver o problema da paciente. É importante também levar em consideração que os progestágenos, que são a parte progestagênica da pílula, para algumas pessoas podem engordar, para outras não. Então, mais uma vez, cada caso é um caso. A coisa tem que ser bem individualizada. A escolha do anticoncepcional, às vezes, ela pode levar um tempo. Pode ser que aquele anticoncepcional de cara não seja o melhor para a paciente. Ela tenha que trocar o medicamento, trocar o hormônio que está ali no anticoncepcional. E, com o tempo, ela vai individualizar o tratamento dela. E é verdade que a pílula melhora a pele da paciente? Mais uma vez, isso vai depender do hormônio que está sendo utilizado. Tem hormônios hoje progestágenos de alta qualidade que vão melhorar com o uso contínuo a pele, né? Porque eles têm efeitos antiandrogênicos, né? Que é o efeito androgênico que vai causar ou não o aparecimento de acne na paciente. Tem algumas mulheres que têm síndromes, como a síndrome do ovário policístico, que pode aumentar no seu organismo a quantidade de androgênios e com isso ela ter mais tendência para acne. E há anticoncepcionais que antagonizam essa ação do próprio organismo dela. Eles vão ter um efeito antiandrogênico e com isso melhorar a pele. Mas cada caso é um caso. Mais uma vez, tem que ser bem individualizado. Tem uns de dose mais elevada e tem uns de dose mais baixa. Então, é uma questão de modular, né, o que a paciente precisa. De acordo com cada paciente, né? E tem muita novidade no mercado, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses PEDs, dessas novidades que estão chegando. Sim, o que nós temos hoje em dia? Que o anticoncepcional inicialmente foi usado via oral. Então, em algumas situações, as mulheres não têm uma boa tolerância ao uso do medicamento via oral. Então, por exemplo, esquecem de usar. Então, tem o implante transdérmico, né, que são pequenos envelopinhos de silicone que são colocados na pele e eles vão, por difusão, passar o hormônio para o paciente, né? Tem algumas marcas no mercado aí. Existe também o anel vaginal, que é um anel de silicone que pode ser colocado dentro da vagina durante um período, durante 3 semanas, aí a paciente retira ele e aí ela menstrua, né? Tem, hoje em dia, bem estabelecida a sua eficácia. Existe também os implantes que são colocados na região subcutânea do braço, né? Eles têm uma ação sistêmica, mas tendem a levar a mulher à menorreia, ou seja, não menstruar, porque não tem como tirar, e dependendo da dose, ele pode ficar entre mais ou menos 3 anos com a paciente. Atualmente também nós temos agora os DIUs medicados de progesterona, que tem o DIU tradicional, que é o T de cobre, e agora nós temos o DIU medicado de progesterona, que ele tem uma ação local, ele é colocado dentro do útero, né, por isso o dispositivo intrauterino, ele libera baixas doses mais eficazes de progesterona e com isso a mulher tende a ter também um método bem seguro. Esses DIUs medicados, eles levam à menorreia, ou seja, a mulher em 60% dos casos não menstruam
quase nada praticamente, e em 40% dos casos podem ter pequenos sangramentos ou até mimetizar uma menstruação bem leve mensalmente também. Isso deve ser individualizado, sabe? Mas é um método bem seguro. E sobre esse anel e esses PETs, eles têm a mesma eficácia da pílula? Bom, os anticoncepcionais hormonais, tanto a pílula como os implantes, eles têm uma eficácia de 99,9% de eficácia. Ou seja, apenas uma em 1000 tende a falhar. Né? Todo método vai falhar. A ligadura de trompa, que é um método que todo mundo qualifica como um método definitivo, que vai resolver tudo, ela tem também uma eficácia de 99,9%. Né? Uma em 1000 pode ter a recanalização da trompa e com isso ela engravidar de novo. Né? Então, não existe um método 100% eficaz. Né? O que existe é uma tentativa de se burlar, né, o determinismo da espécie, né, que é a reprodução. Agora, tem muitos casos que a gente vê que as pessoas ainda insistem na tal da tabelinha, no coito interrompido, que são métodos antigos e que eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Sim, a pessoa, o coito interrompido, por exemplo, né, a eficácia dele é muito baixa, é muito perigoso da pessoa engravidar usando coito interrompido. Ele tem uma eficácia apenas de 60%, ou seja, em 40 em 100 podem engravidar com coito interrompido. Porque ali já pode estar tendo ejaculado, pode estar tendo já a chegada do espermatozoide e a pessoa engravidar. Tem também uma questão aí que o coito interrompido leva também uma insatisfação crônica para o casal. Né? Então, deve-se sempre buscar individualizar, deve-se sempre buscar uma consulta com um profissional da área de saúde, né? E ele buscar com o cliente, ou até com o paciente, com o seu cônjuge, o melhor método para o casal. Sabe? Acho que isso é muito importante. Né? O coito interrompido, a tabelinha é um método bom para engravidar. A gente tenta inverter, né? Que você evitar o período que a mulher potencialmente estaria ovulando. Mas pode acontecer um atraso da ovulação, pode acontecer um adiantamento dessa ovulação e a pessoa engravidar. Então tem que tomar muito cuidado. O senhor falou na outra questão, sobre ainda a questão dos anéis e tudo, sobre a possibilidade da mulher deixar de menstruar. E existe uma certa polêmica entre os médicos, né? Uns aceitam a ideia da mulher parar de menstruar e outros não. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Bom, com o uso, né, há 50 anos estamos usando o contraceptivo hormonal, então, Juliana, hoje em dia a gente já tem uma boa segurança com o uso do medicamento. Vamos falar das complicações do uso do anticoncepcional. A maior complicação é aquela mulher que tem tendência para trombose. Família com história de tromboembolismo, né? Então, essa paciente tem que tomar muito cuidado. Ela deve usar uma contracepção de preferência não hormonal. Agora, ela tem que buscar individualizar isso. A não menstruar, o que quer dizer? É você usar um método que vai fazer o endométrio ficar atrofiado e com isso não há menstruação. A menstruação não é uma sangria que o organismo tem que ter. A menstruação é um sinal do organismo de que naquele ciclo não houve gravidez. Em linhas gerais, isso que é a menstruação. O organismo da mulher todo mês se prepara para uma gravidez. Então ocorre a menstruação, ou seja, sai o tecido endometrial, ele é descamado junto com o sangue acaba sendo o veículo dessa descamação. E o endométrio começa a proliferar novamente. O hormônio estrogênio é produzido pelo ovário e ele vai causando a proliferação do endométrio. Chegando no período da ovulação, ocorrendo a liberação do óvulo pelo ovário, onde aquele óvulo foi formado, cria-se ali o corpo lúteo. E o corpo lúteo produz a progesterona. E a progesterona vai então agir no endométrio, fazendo ele se preparar, se amadurecer para receber a gravidez. Em torno de 11 dias, se isso não ocorre, esse corpo lúteo entra em colapso e a progesterona para de ser produzida. Então o endométrio entra, né, também em colapso e descama normalmente. Esse é o ciclo menstrual. Existe uma associação entre não menstruar com, né, uma lenda urbana, né, uma história antiga, que o sangue pode subir para a cabeça, né, é uma coisa até engraçada, mas pensa-se nisso, crê-se muito nisso, né, mas não é uma verdade. Né? Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. E você aí, fique ligado que daqui a pouco a gente volta. É isso aí, Juliana. Agora tem comerciais e na volta vamos mostrar os benefícios da limpeza de pele e ainda como envelhecer com saúde. Quer ver? Então não saia daí.